Olá, adolescentes vencedores! A paz do Senhor a todos! Estamos aqui para estudar a lição de número 12, que tem por título Outros tipos de família. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre os diversos tipos de família, a importância da família para a nossa fé e Deus ama a família. Fique comigo e vamos estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Nosso texto bíblico de hoje está lá na carta de 2 a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Nosso destaque: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. No nosso Quebrando a Rotina de hoje, nós vamos falar sobre os diversos tipos de famílias encontrados na Bíblia. Nós temos aqui a viúva de Sarepta, que tinha perdido seu esposo, e agora ela via o seu filho ali morto, e o profeta Elias foi usado grandemente por Deus para o ressuscitar, trazendo de volta a alegria àquela família. Nós temos também aqui a história de Timóteo, que nós vamos falar na nossa lição de hoje, e que ele foi ensinado pela sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Pouco se fala do seu pai, mas seu pai era um homem grego, e logo mais nós estaremos falando um pouco mais sobre essa família. Nós temos também aqui a família de Lázaro, mas suas irmãs Marta e Maria. A Bíblia não menciona sobre seus pais, mas nós vemos o quão tristeza foi quando ele morreu, e as suas irmãs ficaram muito tristes porque agora não tinha o seu irmão para lhe ajudar. Mas Jesus chegou no momento certo e o ressuscitou, trazendo de novo alegria para aquela família. Estamos também aqui o exemplo de Mardoqueu e a sua prima Esther. Esther havia perdido seus pais e agora Mardoqueu, seu primo, a adotou como uma filha, criou ela, e nós sabemos todo desenrolar da história, que Deus usou grandemente Esther, com a ajuda do seu primo Mardoqueu, que sempre estava lhe orientando. E ali formou-se uma família. E nós vemos aqui que Deus usou todas essas circunstâncias que estavam conspirando para dar tudo errado. Deus usou essas famílias como um canal de bênçãos para muitas vidas, e hoje são um exemplo para todos nós de fé e perseverança. Introdução. Por vários motivos ao nosso redor ou em nossa própria casa, há uma pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia Sagrada também descreve tipos diferentes de famílias. Por exemplo, a família de Timóteo é bem peculiar para aquele contexto religioso em que a igreja nasceu. À luz dessa narrativa bíblica, podemos entender que Deus pode abençoar todo tipo de família e fazer dela um lugar de amor, respeito e aprendizado mútuo. Ponto 1. Uma família diferente. Quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lloyd e por Eunice, sua mãe. Não há menção do seu pai. Isso não impedia de que ele desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus. Vemos no jovem Timóteo uma poderosa convicção e disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Não por acaso Timóteo foi confirmado como pastor
e uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo, digno de elogio pelo seu caráter e firmeza na fé. Algumas circunstâncias da vida que fogem do nosso controle podem levar a uma alteração no modelo da família, que não aquele criado por Deus. Assim, a família recebe uma nova configuração. Por isso, devemos nos lembrar que não vivemos num mundo perfeito, mas distorcido e contaminado pelo pecado. Mas o que importa é que a família seja colocada sob o padrão de Deus, e assim, mesmo havendo alguma modificação por motivo de força maior, a família será sempre para a glória de Deus, assim como a família de Timóteo. Ponto 2. Padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas informações familiares a respeito das culturas e das liberdades individuais não são saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia e por aí vai. O mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Ele busca introduzir em nossa sociedade, de maneira arbitrária e manipuladora, outros tipos de família, pleiteando que aceitemos tais arranjos. O mundo rejeita a formação familiar projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme seu desejo. Como podemos ver na Bíblia, olha só o que ela nos diz. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modos que eles fazem o que não devem, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, 28. Portanto, você adolescente que está assistindo essa aula, seja firmado na palavra de Deus, não importando como seja a sua família, busque sempre a vontade de Deus, para formar sua família sobre a orientação do Altíssimo, registrada nas Escrituras Sagradas. Ponto 3. Um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe. Estas lhe instruíram no caminho de Deus. Assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser aquele instrumento que Deus usará em sua família. Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro da sua família. Vejamos alguns. O primeiro, culto doméstico. Segundo, compartilhamento de um problema e juntos buscarem a solução em oração. Planejamento de estudo diário da Bíblia. Leitura de livros que tragam experiências para fortalecer a nossa vida espiritual. Conversa em que são partilhadas experiências de vida e de fé por nossos pais e avós, assim como Timóteo teve essa oportunidade e também de aprender com o apóstolo Paulo, que ele considerava ele como filho na fé. Nós vemos também que Jesus ele ensinou os seus discípulos diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para as suas vidas. Não importava se era uma refeição, se era uma viagem de uma cidade para outra. Até beber água na beira de um poço, Jesus estava ensinando seus discípulos. A vivência diária é uma eficiente maneira de formar discípulos, que aprendamos a palavra e fortifiquemos a nossa fé no dia a dia de nossa família. Ponto 4. Deus ama a família. Por isso, meu caro adolescente, não se preocupe se as influências que modificam a nossa família às vezes sejam maiores do que nós. O reino de Deus é muito maior do que essas influências, e por isso somos impulsionados a viver sobre a perspectiva dele para a glória de Deus. Por isso, cabe a nós, os filhos de Deus, vivermos num mundo com os olhos voltados para a esperança da plenitude do reino de Deus, onde um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A exemplo de Timóteo, não reclame da sua família como ela é,
como está formada, mas somente agradeça a Deus por ela. Seja obediente e ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós e de todos que o cercam. Seja sábio e experiente o amor de Deus dentro da sua família, pois não há maior valor do que o de viver em família.